Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber a Cláudia Abreu. A Cláudia é conselheira na Spray Media e também no Capitalismo Consciente. Cláudia, obrigado por ter aceito o convite. Na verdade, é um namoro de longa data que a gente está tentando fazer com que a tua agenda permitisse que você estivesse aqui. Obrigado pela gentileza de sempre que você demonstrou as minhas abordagens e hoje estamos aqui para poder fazer um programa da Prime especial falando da tua carreira, da tua trajetória. Seja bem-vindo. Luciano, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Desculpa a demora na agenda. Imagina, são 20 anos trabalhando em grandes empresas, sempre no topo, sempre em posições de liderança, passando pelo Mundo Verde, pela Kipling, L'Oréal, Microsoft. Como é que está sendo essa jornada, essa trajetória? Se você lá atrás planejou até essa carreira de sucesso, foi acontecendo? Só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho, por favor, a tua trajetória. Bom, acho que é um misto, Luciano. Houve um planejamento em termos de direção, mas não em termos de passo a passo. Então, eu me formei em Administração de Empresas pela Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado pela USP e trabalhei em dois grandes segmentos, né? A indústria de tecnologia e varejo. E hoje, por uma sorte, e daí por isso que eu falo que também tem a questão aí das coincidências da vida, por uma sorte, varejo e tecnologia acabaram se unindo. Então, segmentos que eram absolutamente distintos, hoje têm uma total convergência. Agora, você está experimentando uma jornada nova como conselheira. O quanto que essa tua trajetória trabalhando em grandes empresas, Cláudia, sempre na posição de liderança nessas grandes empresas, ajudaram ou tem ajudado você a hoje contribuir com empresas também com esse papel de conselheira? Olha, a experiência que a gente sempre vai usar. Então, é importante a gente olhar para a nossa carreira e entender o que a gente aprendeu com os nossos acertos e principalmente com os nossos erros. Mas a carreira de conselheira é uma outra carreira, então é uma carreira que está sendo construída. Existe uma diferença muito grande entre você ser executivo, né? O executivo ele executa, ele vai lá e faz. O conselheiro ele precisa entender qual que é a estratégia de longo prazo da empresa e precisa trabalhar muito mais no backstage, alinhando os interesses da companhia e absorvendo o que cada conselheiro pode trazer para a mesa. E como é que está sendo essa experiência para você? Você sempre foi linha de frente, né? Você sempre foi comandando e hoje você faz parte de um time. Como é que você está se adaptando nesse processo, Cláudia? Olha, mesmo quando a gente tem posição de liderança, a gente também é parte de um time, Luciano. Então, acho que principalmente, conforme a gente vai tendo cargos mais altos, é importante a gente entender que a gente cada vez mais vai ser degrau para o time crescer. Então, essa transição não me impactou muito, porque eu sempre trabalhei muito em equipe. Acho que o desafio principal da mudança de executivo para conselho é realmente não colocar a mão na massa. Eu sou muito hands-on, então eu gosto realmente de sentar junto com o time e fazer as coisas acontecerem. E na posição de conselho, a gente tem uma expressão, né, em inglês que é o nose in, hands out. Então você precisa colocar o nariz, né? Você precisa realmente fazer as perguntas certas, mas você precisa se manter afastado da execução. Agora, você sempre foi uma mulher ativa, né, Cláudia? Você, ainda que na época que você estava comandando grandes empresas, você sempre foi bem articulada, sempre envolvida com assuntos que sempre despertou interesse na comunidade corporativa. De onde saiu essa Cláudia ativa, essa Cláudia que está sempre antenada e sempre envolvida com assuntos relevantes, Cláudia? Eu sou uma pessoa que eu preciso acreditar no que eu faço. Então, a minha automotivação realmente é fazer coisas que criem um impacto positivo. Então, eu preciso saber que quando eu acordo de manhã e vou trabalhar, eu melhorei a vida de alguém. E eu acabei abraçando alguns temas, né? Hoje eu falo muito sobre diversidade e sobre sustentabilidade, porque para mim, né, como pessoa, são temas importantes. E falando do Instituto, especificamente Capitalismo Consciente Brasil, o que esse instituto hoje ele desenvolve, como é que ele tem contribuído aí com o nosso país, Cláudia? É uma maneira da gente pensar em como fazer negócios de uma forma que crie um impacto
positiva, que seja mais justa. Então, pensando, né, na cadeia produtiva, quando a gente pensa na cadeia toda, como que a gente remunera cada parte da cadeia de maneira justa, como que a gente observa todos os stakeholders, então fornecedores, os colaboradores da empresa, a sociedade, né, os clientes, como que a gente entrega um produto melhor de uma forma mais justa. E quem compõe esse instituto, Cláudia? Hoje a gente tem alguns conselheiros dentro do instituto, então alguns nomes importantes, o Hugo Bentley, a Luísa Trajano, o Rony Meisler, então gente que já entendeu que a gente pode fazer negócios, que a empresa pode e deve ser lucrativa, mas que para a gente gerar riqueza, a gente também precisa lembrar que a gente tem que distribuir riqueza. Agora, é um desafio, né? Porque não é dessa maneira que a gente foi educado, quer seja, me lembro quando eu era pequena, a gente, com os nossos pais, eu não sei se foi o teu caso, mas no meu caso, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser melhor em tudo, você tem que se preocupar com com a tua segurança, com o teu futuro, e quando você tem essa virada de mindset, você acaba entendendo de que você sim é importante, mas também tem pessoas que precisam da sua atenção. Como é que é? Principalmente nesse meio empresarial, que a gente sabe que é cada vez mais globalizado, que as pessoas, as empresas precisam ser competitivas. Como é que é essa virada de chave, Cláudia? Eu acho que, inclusive, a pandemia ajudou nisso, em fazer a gente entender que a gente é parte de um sistema, né? Não tem como as coisas funcionarem se um ganha e o outro perde. E eu tenho uma crença de que as coisas tendem a melhorar, principalmente porque as gerações mais novas estão muito mais conscientes. Então eu vejo pelos meus filhos o quanto eles questionam como e por que a gente consome determinado produto. Então as empresas elas vão ter que olhar para esse assunto ou pelo amor ou pela dor. Porque os clientes mais jovens vão começar a questionar essas empresas e realmente, caso essas empresas não tenham uma postura correta, eles vão perder market share. Uma outra bandeira que você também está atuando em relação à diversidade, né? Muito se fala de diversidade, a gente até percebe que isso é um bom discurso para muitas empresas que não passa de discurso, né? Como é que você se envolveu nisso e como é que você está se envolvendo nessa discussão tão relevante que é a diversidade, Cláudia? Eu comecei a conversar, né, a falar sobre diversidade pelo fato de ser mulher, né? Então, meu primeiro contato com diversidade foi em relação a realmente termos mais mulheres em posições de liderança. Hoje em dia, quando eu falo de diversidade, eu gosto de pensar num conceito muito mais amplo. Então, diversidade não só de gênero, mas de raça, de idade, de orientação sexual, religiosa, etc. E eu acredito nisso por dois motivos principais. Primeiro, porque é o correto. E dois, porque para a empresa também traz um resultado melhor. Então, eu falei, né, que eu estou há muitos anos no varejo, eu vejo algumas empresas do varejo que não tem nenhuma executiva C-level ou que não tem nenhuma conselheira. E quando a gente olha o mercado de varejo, 80% dos shoppers é formado por mulheres. Então, como que você não vai contemplar uma fatia tão relevante da tua base de clientes sem ter esse olhar, né? Então, no mínimo, é inteligente você ter abordagens e visões diferentes para você realmente ter uma amostragem do que tem no mundo lá fora. Agora, Cláudia, vira e mexe, a gente acaba ouvindo que, em função desse movimento que é necessário, acaba se criando consciente ou inconscientemente um certo corporativismo do lado feminino em querer se organizar para ganhar um espaço, e isso acaba trazendo um distanciamento ainda maior. Como é que você vê isso, se isso de fato acontece, ou se é mais uma percepção machista do que propriamente aquilo que acontece quando há essa organização necessária das mulheres? Acho que a partir do momento que a gente percebe alguma coisa, aquilo ali é realidade para aquela pessoa. Então, eu não vou nem entrar no mérito de se é realidade ou não, Luciana. Mas o que eu acredito é que essa postura do nós contra eles, qualquer que seja, né? Mulheres versus homens, fornecedores versus indústria, nós contra eles nunca vai funcionar. Então, quando a gente pensa em diversidade, daí falando das mulheres especificamente,
a gente precisa trabalhar junto com os homens. Um time melhor é um time que é diverso e que trabalha junto, não um contra o outro. E, na verdade, são dois perfis complementares, né, Cláudia? Eu vejo lá pela minha casa, né? Eu tenho a minha esposa, minha filha, que tem dons, talentos que absolutamente são indispensáveis para mim, assim como talvez eu devo ter dons e talentos que são indispensáveis. Acho que esse entendimento de complementariedade e não de competitividade faz com que as pessoas consigam andar harmoniosamente, né, Cláudia? Concordo 100% e eu nem uso muito o masculino e o feminino, Luciano. Eu prefiro pensar em características, porque existem mulheres que são super assertivas, que são muito numéricas, etc., que são características ditas masculinas, e existem homens extremamente acolhedores, que trabalham bem em time, etc. Então eu gosto de pensar muito mais em característica. E pensando no que vem pela frente, as características ditas femininas, né, os soft skills, são características que serão necessárias no mundo dos negócios e fora dele. Agora, você chegou no topo, foi presidente de grandes empresas, você sofreu algum preconceito ou isso também, baseado nessa tua bandeira, foi um desafio que você se colocou para você mesmo para chegar onde você chegou? Eu acho que eu ralei um pouquinho, né? Eu estou aí com quase 50 anos e na época que eu comecei a trabalhar, eu sentia que dependendo da posição ou dependendo da empresa, era importante ser homem. Mas isso daí tem melhorado bastante. Eu lembro que no meu primeiro emprego, o meu chefe virou e falou que eu não podia usar esmalte colorido. É um negócio que hoje em dia é absolutamente irrelevante. Mas as coisas têm melhorado, mas é um assunto que ainda precisa ser discutido e acho que a gente tem um ponto fundamental aí em relação a essa diferença, que é a questão da maternidade. As mulheres precisam em algum momento parar, porque fisicamente elas vão ter filhos. E enquanto a responsabilidade de maternidade e paternidade não for dividida realmente, a gente não vai conseguir minimizar esse impacto. Então, se os homens tivessem licença paternidade da mesma forma que as mulheres, esse gap já seria diminuído. Então, quando a gente pensa na estrutura familiar, a gente não tem que pensar que o homem vai ajudar a criar o filho ou a cuidar da casa. A família é dos dois e os dois têm que compartilhar a responsabilidade. Claudinha, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Cláudia Abreu. A Cláudia é conselheira das Prime Media e também do Capitalismo Consciente. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Abreu. A Cláudia é conselheira da Prime Media e também do Capitalismo Consciente. Cláudia, eu sempre procuro conduzir o programa no sentido de trazer a história dos executivos, como a sua, que acaba de alguma maneira inspirando pessoas que talvez sonham em chegar onde você chegou, talvez até duvide, né, da capacidade, né, da possibilidade disso acontecer. E eu acho que é importante a gente falar da nossa história, não para que a gente se autopromova, mas para que de fato a gente possa mandar uma mensagem para essas pessoas de que de fato é possível sim chegar aonde você chegou, basta fazer aquilo que é necessário fazer. Você tem essa consciência que você tem hoje, por tudo aquilo que você conquistou, por aquilo que você está conquistando, que a tua história sim pode inspirar outras pessoas, Cláudia? Eu tenho trabalhado bastante com mentoria, né, de jovens líderes, etc. E eu não sei se chega a ser uma inspiração, Luciano, mas eu gosto de dividir a minha história, porque acho que é importante as pessoas aprenderem também com o erro das outras, né? Normalmente, quando a gente fala sobre a gente só conta os acertos, mas para a gente chegar onde a gente chegou, a gente comeu bastante grama também, né? Então, quando eu olho para trás, uma das coisas que eu acho que vale destacar é realmente a persistência, é quantas vezes a gente caiu, mas que a gente levantou na sequência. Então, a questão de resiliência, persistência, foco, né, em relação a qual caminho que a gente vai seguir, é muito importante. Outro ponto que vale destacar é a gente entender quais são as coisas em que a gente
quais são as coisas que a gente faz bem e quais as que a gente não faz. Quando a gente faz bem alguma coisa, normalmente aquilo ali é um talento natural. Se a gente desenvolve aquele talento, aquilo se torna um diferencial competitivo. E aí fica muito difícil alguém encostar em você em relação àquela característica. Eu já vi muitos líderes, e pensando no meu começo de carreira, muita gente que foca no que é ruim. E, na verdade, quando você é ruim em alguma coisa, é porque provavelmente aquela não é a sua aptidão. Então, você tem que olhar e falar, bom, isso aqui eu sou muito bom, eu vou desenvolver. Isso aqui eu sou ruim e eu preciso aprender, pelo menos o básico, para não ser derrubado por essa onda. E tem coisa que eu vou ser muito ruim mesmo, e isso aqui eu sou ruim, não é minha praia, não quero aprender, vou ter uma pessoa que saiba muito disso do meu lado. Então, no meu caso, por exemplo, eu não gosto de ler contrato. Eu não tenho paciência com jurídico. Então, assim, quando eu estou numa posição de liderança, eu preciso ter um diretor jurídico do meu lado que eu confie de olho fechado. Porque eu vou falar para ele, olha, a gente negociou comercialmente estes itens, agora coloca isso no juridiquês. Então, acho que é importante a gente saber as coisas que a gente faz bem e as coisas que a gente não faz bem. E olhando para trás, você faria algo diferente na sua carreira, Cláudia? Não. Outro dia, o Rony fez essa pergunta, né, num dos posts da reserva. E quase todo mundo falando, faria. Eu, de verdade, não faria, porque mesmo as experiências mais difíceis foram experiências que fizeram com que eu crescesse. Então, eu não mudaria nada da minha vida. Né? Como eu disse, eu já apanhei bastante também, mas eu acho que todo aprendizado ele é válido. Agora, você, assim como a maioria das mulheres, tem diversos personagens, né? É mãe, é mulher, é executiva, tem as suas crises, as suas inseguranças. Como é que você consegue controlar esses pratinhos todos, Cláudia, para que todos eles permaneçam no ar e você seja uma pessoa que tenha paz, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz? Primeiro, eu tento não controlar tudo. Então, acho que esse é o segredo, porque assim, algum pratinho vai cair em algum momento. Se a gente estiver mantendo os pratinhos na maior parte do tempo rodando, tá tudo bem. A outra coisa, Luciana, é que a pandemia trouxe isso também, né? A gente aproximou muito o lado pessoal do lado profissional. Então, antigamente a pessoa falava assim, mas como que a Cláudia é executiva, como que a Cláudia é em casa? E eu sempre falei isso, a Cláudia é a mesma. Né? Você vai fazer um ajuste dentro de cada contexto, mas você é a mesma pessoa. E a pandemia acabou mostrando um pouco isso. Na hora que a gente entrou nas reuniões de Zoom e Google Meets, você começou a enxergar a pessoa que estava do outro lado. Você viu um pouco da casa dela, o filho pedindo ajuda para entrar na aula online, o cachorro pulando no colo. Eu lembro, durante a pandemia, eu estava como CEO do Mundo Verde, muitas vezes eu fiz call com o celular no bolso, fone e fazendo comida para a molecada, porque tinha horário para almoçar. E eu não cozinho, tá? Tive que aprender a cozinhar na pandemia. Agora eu cozinho, mas eu tive que aprender a cozinhar na pandemia. Então, acho que essa questão de você entender que você não controla tudo, e que você vai fazer o seu melhor dentro do que você pode, né? Dentro daquele contexto, dentro daquela situação, já está ótimo. Agora, como é que foi a pandemia para você? Eu sempre digo para as pessoas mais próximas de que a pandemia, no fundo, ela veio tirar de dentro de cada um coisas que talvez não estivessem bem resolvidas, quer seja problema familiar, quer seja dependência excessiva do dinheiro, da profissão, da carreira. De alguma maneira a gente foi impedido de fazer ou continuar vivendo a vida que a gente estava vivendo para poder eventualmente ter a oportunidade de corrigir algumas coisas na própria vida. Como é que está sendo essa tua experiência, ainda que a gente esteja saindo já do momento mais crítico da pandemia, como é que foi essa tua experiência nesse momento único que talvez a gente viveu até hoje, Cláudia? Tirando toda a parte triste e dolorida da pandemia, né? Número de mortes, recessão da economia, perda de emprego, etc. Pessoalmente, vou falar, né, a minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa
que tem muita sorte, né? Eu sou muito privilegiada, porque eu pude continuar trabalhando, eu tinha uma casa confortável, a minha família, ninguém ficou doente, a gente chegou a ter Covid, mas ninguém teve nenhum impacto mais forte. Então, nesse ponto, eu tenho muito o que agradecer. E olhando esses quase 2 anos, né, de pandemia, pessoalmente eu aprendi e cresci muito. Então, eu conheci muita gente bacana online. Então, você olha e fala, gente, eu fiz novos amigos, eu fiz novos parceiros de trabalho, né? Eu estudei, eu trabalhei. A primeira semana de pandemia, quando a gente colocou o lockdown, né, nas lojas do Mundo Verde, naquele momento foi um momento onde eu me senti muito frágil, né? Eu tive um franqueado me ligando às 6 horas da manhã, desesperado, era um dos meus maiores franqueados. Ele me ligou às 6 horas da manhã no sábado, chorando, falando, eu vou ter que demitir todos os meus funcionários, eu não tenho como sustentar minha família. E aquilo ali para mim me impactou muito, porque sob a minha responsabilidade eu tinha quase 1.000 famílias que dependiam das decisões que eu iria tomar. E eu fiquei muito aflita, realmente, de poder... eu fico emocionada toda vez que eu lembro disso, porque foi muito impactante. E eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com o meu time todo, né, os franqueados, os colaboradores, todos eles, e aí, Cláudia, o que você vai fazer? E eu parei, respirei e falei, gente, qual é a resposta? Eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir junto. Então a gente começou a fazer um trabalho de ter reuniões, né? Com o time eu tinha reuniões diárias, com os franqueados a gente tinha reuniões semanais, onde a gente olhava o que estava pegando fogo naquela semana e trabalhava e tentava digerir um pouco e devolver. E a gente pegou, né, a gente desmontou a estrutura hierárquica e todo mundo podia colaborar. As sugestões mais legais que eu recebi foram das pessoas mais jovens, então dos analistas, dos estagiários, etc. E foi um processo muito bacana de construção conjunta da solução. Então foi um período de muito aprendizado mesmo, e para mim foi um período muito rico e que eu tenho muito o que agradecer, né? A oportunidade que eu tive e as pessoas que eu conheci. A gente sabe que um presidente, um CEO de uma empresa tem esses ambientes de solidão, né? De não ter muitas pessoas para poder compartilhar. No seu caso, especificamente, Cláudia, como é que você, quando você percebeu a gravidade da pandemia, quais foram as pessoas que você recorreu, como é que você conseguiu, com a posição importante que você tinha naquele momento, conduzir esse barco para que ele pudesse chegar do outro lado da margem? Eu fazia parte de 2 grupos de CEOs e a questão de trocar ideia com outras pessoas que estivessem na mesma situação me ajudou muito, porque chegou num determinado momento que a gente não era mais concorrente. Ou a gente fazia alguma coisa, estava todo mundo no mesmo barco. Então assim, ou a gente fazia alguma coisa junto, ou todo mundo ia afundar. Então, alguns exemplos na pandemia que para mim foram muito marcantes foram empresas que, em teoria, são concorrentes, ou na vida real são concorrentes, mas que se juntaram para produzir álcool em gel, para doar respirador. Eu lembro uma ação da Telhanorte com a Leroy, né, que se pensar, eles são super concorrentes, e eles se juntaram para doar equipamento para os hospitais. Então, assim, esse tipo de postura é uma postura que eu respeito, né, eu admiro de verdade, e são empresas que eu vou continuar comprando. Então, eu lembro uma das lives que eu fiz durante a pandemia foi com o CEO da IP, e ele contando que eles desmontaram, eles não produziam álcool em gel na IP, eles desmontaram a linha de produção de detergentes para produzir álcool em gel e colocaram os funcionários e a comunidade trabalhando como voluntários em torno de 24 horas para realmente conseguir produzir gel e doar para os hospitais. Claudinha, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso agradável bate-papo. Olhando para o futuro, o que nosso telespectador pode esperar da Cláudia Abreu?
Eu sou uma otimista incorrigível, então eu espero continuar trabalhando bastante tempo e espero que o meu trabalho realmente ajude as pessoas que estão à minha volta. Prazerzaço tê-la aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela receptividade, pela gentileza de ter vindo aqui me ajudar. Adorei o programa, tenho certeza de que a tua mensagem vai chegar de uma maneira bem importante para os nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado, Cláudia. Eu que agradeço o convite, Luciano. Obrigada também aos telespectadores por me ouvirem. Obrigado você que nos acompanhou mais um programa da Prime TV. Uma alegria, uma satisfação sempre poder contar com o teu prestígio, com a tua audiência. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.